Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos procedimentos mais críticos, mais sensíveis mesmo, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais, a restauração de autos. Já parou para pensar? Um processo disciplinar que pode definir a carreira de um militar, ou um inquérito sobre um crime grave simplesmente some, desaparece. Isso não é um mero problema de burocracia, não. É uma verdadeira crise que pode invalidar investigações inteiras e até gerar impunidade. Então vamos explorar aqui, passo a passo, como o mapa orienta a instituição para conseguir reconstruir a verdade, garantindo a legalidade e a justiça, mesmo quando as provas físicas foram perdidas. Pensa só nas consequências. Um processo sobre desvio de recursos. Sumiu. Uma investigação de assédio moral. Se perdeu. Um inquérito sobre o extravio de uma arma. Ninguém sabe onde foi parar. E aí? O que acontece com os acusados? E com as vítimas? A falta do processo físico pode simplesmente paralisar a justiça, criar um vácuo de responsabilidade. É exatamente para evitar esse caos que o MAPA estabelece um protocolo super rigoroso, uma verdadeira engenharia jurídica para reconstruir o que foi perdido. Vamos entender como esse plano funciona na prática. Bom, a nossa análise vai seguir uma ordem bem lógica, que é a mesma estrutura do manual. Primeiro, na seção 1, vamos entender a natureza do problema. Por que um documento some? Vamos ver as causas previstas, que vão desde a má-fé até um simples acidente. Na seção 2, a gente entra na resposta imediata. Quais são os primeiros passos obrigatórios assim que a perda é notada? Depois, na terceira seção, a gente vai para o coração do procedimento, a reconstituição do processo em si. Na quarta, vamos analisar as regras específicas que garantem que essa restauração seja fiel. E, por fim, na quinta sessão, vamos ver como esse novo conjunto de documentos ganha validade para ter força de lei e o processo poder continuar. Começando então pela nossa primeira sessão, vamos entender a raiz do problema. Para a administração militar, não adianta só saber que um processo sumiu. É fundamental descobrir como e por que ele sumiu. E o artigo 484 do MAPA é a base para essa análise. Ele não encara todo o desaparecimento do mesmo jeito, não. Ele divide as causas em 3 cenários bem distintos, e cada um deles vai ter implicações investigativas e disciplinares completamente diferentes. Vamos dar uma olhada em cada um. Olhando aqui, a gente vê as 3 causas fundamentais. A primeira, e de longe a mais grave, é o dolo. Aqui tem intenção, tem má-fé, é quando alguém esconde um processo para se livrar de uma acusação, ou para proteger um colega, ou até para prejudicar outra pessoa. A investigação aqui vai procurar um autor, um crime. A segunda causa é a culpa, que se manifesta como negligência. Imagina aquele militar que deixa um processo sigiloso em cima da mesa e ele se perde, ou que transporta documentos sem o cuidado necessário. Não existia a intenção de fazer o mal, mas teve uma falha de dever, um descuido que gerou dano. A responsabilidade aqui é de natureza disciplinar. E por último, temos o caso fortuito ou força maior. Uma enchente que inunda o arquivo, um incêndio acidental. São eventos que não dá para prever nem evitar. Nesse cenário, não tem o culpado para punir, mas a necessidade de restaurar o processo continua a mesma. Essa distinção entre as 3 causas é o que vai guiar toda a investigação inicial. E as consequências, olha, podem ir muito além de uma simples sanção disciplinar. O artigo 485 do MAPA funciona como um alerta, sabe? Ele conecta o problema administrativo direto com o Código Penal Militar. Vamos analisar os crimes que podem acontecer. O artigo 316, supressão de documento, é o crime doloso clássico. Destruir é rasgar, queimar. Suprimir é fazer sumir sem necessariamente destruir. E ocultar é esconder. A pena de até 6 anos de reclusão para um documento público mostra o quão sério o legislador considera a proteção da informação oficial. Já o artigo 321, extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento, pode acontecer na modalidade culposa. É o crime do negligente. O militar que, por falta de cuidado, permite que o documento se perca, também comete um crime. Então, a investigação não busca só o processo, mas também tenta descobrir se houve um crime militar e quem foi o autor. Agora a gente passa para a segunda sessão, a ação e investigação. No momento em que se percebe que um processo desapareceu, o relógio começa a correr. Ficar parado não é uma opção. A inércia pode ser vista como conivência ou negligência. O MAPA estabelece um protocolo de resposta imediata, uma sequência de ações que são obrigatórias para diminuir o dano e começar a busca pela verdade. Vamos subir essa escada degrau por degrau, exatamente como os artigos 487 e 488 mandam. Primeiro degrau, a busca imediata. O militar que deu falta do documento tem o dever de procurar por ele em todos os lugares possíveis de forma exaustiva. Segundo degrau, a comunicação. A busca não deu em nada. O próximo passo é comunicar formalmente o superior imediato por escrito. Esse ato oficializa a perda e passa a responsabilidade para o escalão de cima. Terceiro degrau,
A sindicância preliminar, a famosa RIP. Quando a autoridade recebe a comunicação, ela instala uma RIP. É um procedimento de investigação mais simples, mais rápido, e o objetivo principal é um de dois: ou encontrar os autos, ou esgotar todas as chances de busca, documentando cada passo. A RIP precisa concluir se o documento está mesmo perdido. E aí vem o quarto degrau, o Inquérito Policial Militar, o IPM. Se a RIP conclui que o processo se perdeu e existem indícios de crime, ou se o conteúdo dele é muito importante, a autoridade instaura um IPM. Aí o negócio fica mais sério. É um procedimento bem mais robusto e formal, conduzido por um oficial para apurar a autoria e a materialidade do crime militar. É a artilharia pesada da investigação. Bom, quando a investigação termina e o processo original não foi localizado, a gente entra na terceira fase. O caso não morre de jeito nenhum. O processo precisa, literalmente, renascer das cinzas. E esse renascimento é o procedimento de restauração de autos. Um ato formal que exige método, precisão e uma responsabilidade gigantesca de quem o conduz. O ponto de partida para tudo isso é um documento formal, a Portaria de Restauração, que está detalhada lá no artigo 490. Vamos analisar a importância de cada item que ela exige. Detalhes sobre o teor. Saber se era um processo sobre deserção ou sobre uma licitação, por exemplo, é crucial para medir a urgência e o tamanho da restauração. Se já havia sido solucionado, se já tinha uma decisão final, o foco da restauração vai ser principalmente reconstruir essa decisão e o que levou a ela. Se estava em andamento, o trabalho é bem maior. Providências que a unidade já tomou. Isso aqui é para evitar trabalho dobrado. Quem vai restaurar já sabe exatamente o que foi buscado e onde. E a fase em que se encontrava? Estava na fase de ouvir testemunhas? Na fase de defesa prévia? Saber qual foi o último ato válido é o ponto de partida para a reconstrução. Essa portaria não é só um papel, não. É o documento que define o escopo e os limites da missão de restauração. A execução dessa tarefa complexa, segundo o artigo 493, deve cair de preferência nas mãos de quem já conhecia o caso, o militar ou a comissão original. Por quê? Para aproveitar a memória institucional e a familiaridade com os fatos, claro. A missão deles, que está descrita nos artigos 494 e 497, é uma verdadeira arqueologia processual. Eles vão ter que cavar arquivos, buscar cópias em outras seções, checar publicações em boletins e, o mais importante, eles devem notificar todas as partes envolvidas, o acusado, a vítima, seus advogados. Isso é essencial para garantir dois pilares do direito: a ampla defesa, que é o direito do acusado de usar todos os meios legais para se defender, e o contraditório, que é o direito de responder a tudo que for dito contra ele. A restauração não pode ser um ato secreto. Se precisar, testemunhas são ouvidas de novo e perícias são refeitas. Tudo para que o processo reconstruído seja o mais fiel possível ao original. Entramos agora na quarta sessão, que trata das regras do jogo. Restaurar um processo não é um trabalho de criação livre, não. É uma atividade que segue à risca princípios que buscam garantir que o resultado seja justo, legal e o mais próximo possível da verdade. Vamos dar uma olhada nas regras de ouro que governam esse procedimento. Esse slide aqui destaca a regra mais importante em termos de eficiência, o princípio da instrumentalidade das formas, previsto no artigo 498. O que quer dizer cópia autêntica? É uma fotocópia carimbada e assinada por uma autoridade, ou um documento digital com certificação que garante que ela é igualzinha ao original. Quando se encontra uma cópia assim, a lei é clara: pode parar, não precisa refazer este ato. Essa cópia passa a ser o original para o processo restaurado. Isso evita um trabalho gigantesco e desnecessário de, por exemplo, ouvir de novo uma testemunha cujo depoimento já existe em uma cópia autenticada. É a inteligência do processo em ação. O artigo 496 nos mostra uma diferença fundamental que se baseia na gravidade do processo que se perdeu. Se o que sumiu foi uma sindicância para apurar um dano simples, a restauração pode ser feita por um único oficial. A complexidade é menor. Agora, se o que sumiu foi um processo administrativo disciplinar, um PAD, aí a história é outra. Um PAD pode resultar na exclusão de um militar da corporação. As consequências são enormes. Por isso, a lei exige um rigor muito maior. A restauração tem que ser feita por uma comissão, com 3 ou mais membros. A decisão de um grupo traz mais segurança, mais pontos de vista e diminui a chance de erro ou de parcialidade num caso tão sensível. É um mecanismo de proteção, tanto para a administração quanto para o acusado. E se a gente chegar no pior cenário possível? O plano C, onde não tem cópia de nada. O artigo 500 indica o caminho mais difícil, a repetição da instrução. Isso significa que o encarregado vai ter que, literalmente, refazer o processo do zero. Chamar as testemunhas e pedir que elas se lembrem do que disseram meses, às vezes anos atrás. Ouvir o acusado e a vítima de novo.
A expressão tanto quanto possível mostra o realismo do legislador. A memória humana falha, detalhes se perdem, mas o esforço tem que ser feito. Isso demonstra um princípio fundamental. A administração pública não pode se dar por vencida pela perda de um documento. A busca pela verdade e pela justiça tem que continuar, mesmo que os meios não sejam perfeitos. Chegamos à nossa última sessão, a validação legal. Todo aquele trabalho de arqueologia processual foi feito, os documentos foram reunidos, as testemunhas ouvidas. Agora temos uma nova pilha de papéis. Mas essa pilha, por si só, ainda não tem valor legal. Ela precisa de um carimbo final de aprovação da autoridade competente para se transformar oficialmente no processo. Esse ato final é chamado de solução, conforme descrito no artigo 504. A autoridade que mandou restaurar vai analisar todo o trabalho feito pelo encarregado e vai responder a uma pergunta: o procedimento de restauração seguiu todas as regras? Se a resposta for sim, ela emite a solução, que funciona como uma certidão de nascimento para o novo processo. A partir dali, ele é válido. E aqui tem um ponto sutil, mas super importante do artigo 505. Essa solução julga apenas a forma, o procedimento de restauração. Ela não diz se o acusado no processo original é culpado ou inocente. Essa análise, o mérito, só vai acontecer depois quando o processo, agora válido, voltar ao seu curso normal do ponto em que parou. E aqui está o efeito jurídico final de todo esse esforço. O processo restaurado ganha o selo de validade e assume o lugar do original que desapareceu. O artigo 506 é muito claro. Ele substituirá os originais. Não é uma versão genérica, uma cópia. Para a lei, ele passa a ser o processo original com toda a sua força, capaz de fundamentar punições, absolvições e todos os atos administrativos que vierem dele. Mas a gente sabe que o mundo da burocracia é cheio de surpresas. E se, meses depois de todo esse trabalho, o processo original reaparece, encontrado no fundo de um armário, numa caixa que não tinha nada a ver, e agora? Temos dois processos, o original e o restaurado. Qual deles vale? Todo o trabalho de restauração é jogado fora? O mapa tem uma resposta para esse paradoxo. A resposta, que está lá na parte final do artigo 506, segue o princípio da primazia da realidade. O original sempre vai prevalecer. Assim que ele é encontrado, ele reassume o seu lugar como o processo principal. E o processo restaurado? Não é jogado no lixo, não. Ele é anexado ao original. Ele se torna uma testemunha, um documento de tudo o que aconteceu, da perda, da investigação, do esforço de reconstrução. Isso mostra que o procedimento de restauração não é só sobre recriar um documento, mas sobre garantir a continuidade do Estado de Direito, a transparência dos atos e a busca incansável pela justiça, mesmo diante da falha humana ou do acaso. É a prova de que, para a administração militar, nenhum processo pode simplesmente desaparecer no esquecimento.